buscamos a Tua presença nesse momento, pois é o desejo do nosso coração ouvirmos a Tua voz e aprendermos mais da Tua palavra de Ti. E entendemos que sem o Espírito Santo isso será impossível. E ainda que compreendêssemos a teoria, o nosso coração não seria mudado. E por isso nós rogamos que o Senhor possa perdoar os nossos pecados nesse momento e possa nos esvaziar do nosso eu, que o Espírito Santo ele seja derramado e que possa nos levar ao arrependimento, nos convencendo do pecado e da justiça e do juízo. Amém. Esse momento que se segue, os outros também nós dedicamos em Tuas mãos, pois oramos em nome de Jesus. Amém. E é um prazer muito grande poder estar aqui com os irmãos, rever alguns que eu já conheço e fazer outros amigos. Nesta manhã, nós vamos falar sobre... Você me ajuda ali? Eu vou direto aqui, né? Deixa eu... Um tema bastante importante para nós, que é a sacudidura na Igreja de Deus. E nós vamos abordar alguns pontos. É um estudo, basicamente, que nós estamos fazendo, não é mais do que uma pregação, ok? Se der tempo, eu não sei quanto tempo eu tenho, imagino que seja cerca de 1 hora, a gente pode abrir para perguntas também no final, ok? Mas nós vamos buscar responder algumas perguntas, como, por exemplo, por que haverá uma sacudidura na igreja? E é claro que quando nós estamos falando da igreja, nós estamos falando da igreja de Deus nos últimos dias, e não qualquer igreja, né? Eu sei que alguns têm um conceito de igreja como sendo as pessoas, e isso realmente está na inspiração, que nós somos a igreja de Deus, o templo de Deus. Entretanto, essa não é a única definição de igreja na inspiração, né? Nós sabemos que a igreja também é composta pela a estrutura que nós temos, organizacional, né? É composta também por ministérios de apoio à igreja, então não conta somente com as pessoas em si, mas toda uma estrutura que Deus levantou, todo um ministério que Deus levantou nesses últimos dias, e haverá uma sacudidura na igreja de Deus. Vamos tentar entender o porquê que se faz necessário. Número 2, quais são as 5 fases da sacudidura? Eu não corrigi aqui, mas nós vamos falar só de 4 hoje. Por causa do tempo, eu decidi não entrar na 5ª. Eu acho que nos outros slides eu já consertei. Mas nós vamos falar sobre 4 fases da sacudidura. E também vamos falar sobre as consequências da sacudidura. Em outras palavras, o que acontece na igreja como consequência dessas fases da sacudidura, ok? E por fim, a parte mais importante é como posso permanecer firme durante a sacudidura. E eu acho que é ali que nós devemos dar prioridade, né? Na nossa experiência cristã. E a última parte eu vou falar hoje, mas no decorrer dos dias eu vou falar com mais detalhes sobre isso. Como nós podemos permanecer firmes. Vamos lá então, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Amós. Se você tem aí, por favor, abra comigo em Amós. Ok, nós vamos no capítulo 9. Livro de Amós, capítulo 9, nós temos ali uma profecia que fala sobre a sacudidura. Obviamente, a profecia ela tem uma aplicação ou um cumprimento mais diretamente para o povo de Deus naquela época do profeta Amós. Entretanto, algumas profecias elas têm cumprimento duplo. Eu até gostaria de elaborar mais sobre isso, porque às vezes as pessoas acabam dando cumprimento duplo a profecias que não têm cumprimento duplo, mas algumas delas têm. E eu gostaria que você visse aqui comigo a partir do verso 8, que diz assim, ó: Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino. Que tipo de reino diz aí na sua Bíblia?
um reino pecador, ok? É claro que se refere ao reino do povo de Deus, a Judá, ok? Que na época era a igreja de Deus, ok? Então vamos continuar aqui. O que Deus fará com esse reino pecador, visto que o seu povo se tornou um povo o qual o pecado predomina? Diz, e eu farei o que com este povo, com esse reino? O destruirei de sobre a face da terra. Mas note bem o que diz depois dessa frase. Mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Então nós vemos aqui que é uma mensagem de juízo, né? Uma mensagem de advertência que está vindo sobre a casa de Deus. E ali Deus diz que ele irá trazer esse juízo, entretanto, ele não destruiria o seu povo por completo. Okay? E essa destruição, esse juízo seria o que mais especificamente? Dá uma olhada no verso 9. Porque eis que darei ordem e, qual é a próxima palavra? Sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem, novamente, olha a promessa, sem o quê? Que caia na terra um só grão. Isso aqui é muito importante, essa promessa, eu até coloquei aqui no slide, porque promessas como essa nós não podemos perder. Deus, ele irá sacudir a sua igreja, ok? Este é o juízo que ele profetizou aqui, que ele advertiu o povo. Entretanto, 2 vezes ele diz que não destruiria por completo e que neste processo não cairia nenhum só grão na terra, né? E o grão, obviamente, se refere àqueles que estão desenvolvendo a sua experiência cristã, os crentes, né? Eles são o grão que está se referindo aqui. Deixa eu perguntar para vocês, quantos aqui, voltando lá para a história do feijão, quantos aqui já cultivaram feijão? Levanta a mão aí. Ok. Nós temos algumas mãos levantadas. E aí o feijão, ele cresce lá na vagem, aí você deixa secar o máximo possível, aí você faz o que com o feijão? E você coloca em uma lona, né? Para você não perder os grãos, e aí você começa a bater, e aquela palha seca, ela se abre facilmente. E depois eu vou voltar nisso aí, porque cultivando feijão a gente aprende sobre a sacudidura. Okay? Então ali começa um processo de bater no feijão, o grão cai, depois você junta o feijão, você tira aquela palha maior, e aí você coloca o feijão na peneira, só que vem um monte de pedaço de palha junto. Aí você começa a jogar o feijão para o alto com a peneira, não é isso? Aí você joga para o alto, e aí o vento bate e leva a palha. Este é o processo, né? Depois tem mais um processo ainda, seletivo, onde você realmente tira toda a sujeira e faz uma seleção de grãos ainda, né? Mais seletivo ainda. Mas a verdade é que quando eu peneirava o feijão, infelizmente eu não conseguia fazer isso aqui, o que Deus consegue. O que Deus consegue? Ele não deixa cair nem mesmo um grão no chão. Não é assim comigo e não é assim com outros que eu já vi, né? Mas Deus aqui está prometendo o seu cuidado sobre o seu povo, ok? Ele realmente tem interesse profundo na vida de cada um de nós, e neste processo de sacudidura, ele manterá somente aqueles que são grão, ok? Vamos prosseguir aqui no nosso estudo. Dá uma olhada no versículo 10, dá uma ideia do que seria essa sacudidura. Dá uma olhada, verso 10, voltando para Amós, capítulo 9, o verso 10 diz, todos, que tipo de pessoas sofrerão nesse juízo aí? Ali diz, que tipo de pessoa? Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, ok? E aí continua dizendo, os que dizem, não nos alcançará nem nos encontrará o mal. Em outras palavras, uma atitude confortável, né? Eles não estão assim muito preocupados com a sua condição. Então aqui Deus ele diz que esse juízo cairia sobre os pecadores, entretanto os grãos seriam mantidos. Vamos prosseguir aqui no estudo. Então vamos lá. Seria possível que a igreja de Deus hoje estaria passando por uma fase espiritual semelhante ao povo de Deus nos tempos de Amós?
Eu acredito que sim, não existe razão de não acreditar isso. Em Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao 22, nós ali encontramos a mensagem à igreja de Laodiceia, né? E Laodiceia não é necessariamente algo ruim, ok, gente? Na verdade, é uma bênção ser parte da igreja de Laodiceia, porque essa é a última igreja de Deus, não tem outra após, né? Laodiceia significa o julgamento do povo, é aqueles que estariam vivendo durante o tempo do juízo investigativo, né? Estes são os que compõem a igreja de Laodiceia. Entretanto, a condição espiritual dela que não é boa, ela é morna, ela é pobre, cega e nua, ela na verdade se acha enriquecida, mas não tem consciência da sua própria condição espiritual, ok? Eu quero só enfatizar aqui algumas palavras desta passagem que diz: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, ok? Essa é semelhante à atitude do povo de Deus na época de Amós. O mal não nos alcançará. Em outras palavras, não sofreremos juízo a despeito de como estamos vivendo espiritualmente, ok? Então a profecia nos diz isso. Eu gostaria de ler algumas passagens aqui, um texto do Espírito de Profecia, que vem também do Testemunhos para a Igreja. No volume 3, o irmão Mauro estava aqui incentivando as pessoas a lerem os Testemunhos para a Igreja. E tem um capítulo que fala sobre a sacudidura na igreja, ok? E eu gostaria de ler algumas palavras para vocês, para que nós pudéssemos realmente entender a relevância dessa mensagem para nós. Olha o que diz ali, ó. A mensagem à igreja de Laodiceia é uma impressionante acusação e é aplicável ao povo de Deus em que tempo? No tempo presente, né? O Senhor nos mostra aqui que a mensagem a ser apresentada a seu povo pelos pastores, a quem ele chamou para adverti-lo, não é uma mensagem de... Que tipo de mensagem? Paz e segurança, que é uma mensagem que deixa o pecador confortável no seu pecado, né? Não é esse tipo de mensagem que Deus gostaria que fosse proclamada. Por quê? Por causa da situação espiritual do povo de Deus, conforme vimos lá em Apocalipse capítulo 3, na mensagem a Laodiceia. A mensagem da testemunha verdadeira, quem é a testemunha verdadeira? É Jesus, né? Ele se apresenta desta forma para a igreja de Laodiceia. Diz: encontra o povo de Deus em triste engano. Todavia, de que forma eles estão? Sincero nesse engano, né? Se achando rico e abastado, né? Não tendo falta de nada. Eles não sabem que sua condição é deplorável à vista de Deus, enquanto aqueles que são abordados se lisonjeiam de achar-se em exaltada condição espiritual. A mensagem da testemunha verdadeira destrói sua segurança com a surpreendente denúncia de seu verdadeiro estado espiritual de cegueira, pobreza e miséria. A passagem não termina aqui, eu gostaria de ler mais um pouco. Diz: difícil é aos que se acham de que forma? Seguros. Notem bem a característica daqueles que estão sobre a condenação de Deus, ok? Sobre a advertência de Deus. São pessoas que se acham seguras, satisfeitas na sua experiência, nas suas realizações espirituais e que se acreditam ricos em conhecimento espiritual. Okay? Aqui não está falando daquele que não se sente dessa forma, né? Que nem se interessa sobre coisas espirituais. Está também abordando aqueles que têm um certo conhecimento espiritual, que já têm realizações na sua experiência cristã. Então estes se acham muito desapercebidos e receber essa mensagem que os declara estarem enganados e necessitados de quantas graças espirituais? Todas as graças espirituais. Não é fácil aceitar isso, ok? Vamos lá. O que acontece com o coração do homem? O coração não santificado é enganoso mais do que todas as coisas e perverso. Jeremias 17, 9. Vi que muitos se estão lisonjeando de ser que tipo de cristãos? Bons cristãos, os quais não têm nenhum raio de luz de Cristo.
Nós vamos falar mais sobre esse raio de luz de Cristo, né? Sobre as graças espirituais. Aqui diz, carecemos muito, porém, de quê, gente? Humildade. O que mais que nós carecemos? Paciência, de fé, né? Confiança em Deus, para evitar aí a ansiedade, né? O amor e a abnegação, a vigilância e espírito de sacrifício bíblicos, né? Nos é dito a inspiração que este movimento começou com sacrifício e terminará com sacrifícios ainda maiores. Se você estudar a história da nossa igreja, você vai ver o comprometimento que muitos tinham, mas não muito depois, a igreja ela foi se acomodando, e muitos se colocaram nesta condição espiritual, acomodados, né? A positiva mensagem de repreensão aos laodiceanos não é acatada. Muitos se apegam às suas dúvidas, e o que mais se apegam? Aos seus pecados acariciados. O que seriam esses pecados acariciados? São aqueles pecados que nós caímos vez após vez no mesmo ponto, né? Nós não estamos dispostos a realmente a entregar a Deus. Esses são os pecados acariciados, né? Então, por vezes é mais fácil identificarmos o pecado na vida do irmão ou da irmã do que identificar em nós mesmos. Em nós mesmos é desculpável. Cair novamente, Deus me perdoa, mas o pecado do meu irmão, que é diferente do meu, este daí é um laodiceano, né? Morno na sua condição, né? Então nós devemos tomar cuidado, né? E analisarmos o nosso próprio coração. Olha o que diz. Eles estão acariciando pecados enquanto se encontram em tão grande engano que dizem e sentem que não necessitam de nada. Faltam-lhes quase todos os requisitos necessários ao aperfeiçoamento do caráter cristão. Não tem um conhecimento prático do quê? Da verdade bíblica. Okay? E nós vamos voltar a falar sobre isso, porque hoje muitos dependem do YouTube para se alimentar espiritualmente, né? Ou de congressos como este também. Embora tenha o seu lugar, isso não deve ser a nossa fonte de alimento espiritual, ok? E para encerrar aqui essa citação mais longa, diz, não estão vivendo em obediência a quantos reclamos divinos? Todos os reclamos divinos. A mensagem da testemunha verdadeira, porém, revela que terrível engano pesa sobre o nosso povo e que torna-se necessário dirigir-lhes advertências. Isso não significa que é feito de maneira arrogante ou de maneira descortês, mas que são mensagens de advertência que demonstram o caminho a ser seguido para o despertar da modorra espiritual e o estimular para uma ação decidida. Isso está em Testemunhos para a Igreja, volume 3, da página 252 a 254. E você pode ler o capítulo inteiro também, que é dedicado a este tema, sacudidura no povo de Deus, ok? Agora eu gostaria de parar por aqui e apelar aos irmãos o seguinte. Se nós ouvirmos essa mensagem ou estudarmos esse tema e ter em mente, ok? Talvez o problema que você enfrenta na sua igreja local, ou talvez o que você viu nas redes sociais sobre uma programação que aconteceu em tal lugar e ali foi extrapolado os princípios de Deus, ou talvez uma pregação que você ouviu que não é condizente com a verdade, você focalizar nisso, aí você diz assim, realmente somos uma igreja morna e é necessário uma sacudidura. Eu digo para você, você está se colocando na posição de estar enganado e de ser sacudido, okay? A despeito do que você crê sobre salvação, okay? Porque essa é a condição do laodiceano, morno. Ele se coloca na condição de não sentir necessidade de nada. Okay? Ele se dá por satisfeito na sua condição espiritual no momento que ele está. Então, eu convido a cada um de nós, inclusive a mim mesmo, que ao nós estudarmos esse tema, nós possamos averiguar o nosso próprio coração em primeiro lugar e acima de tudo, okay? Juntamente com Deus, e permitir que o Espírito Santo possa nos convencer, né? Do pecado e da justiça, do caráter de Deus
e também do juízo que está para vir. Então vamos lá, mais um texto aqui para nós entendermos o que vai acontecer ou já está acontecendo, porque ali diz o que sobre a sacudidura? É algo no futuro ou é algo que já começou? Já começou, diz assim, Deus está fazendo o quê? Peneirando o seu povo, uma outra linguagem para se referir à sacudidura. Terá uma igreja limpa e santa. Nós já aprendemos aqui o propósito da sacudidura. Qual é o propósito da sacudidura? É fazer aquela transição da igreja militante para a igreja triunfante, né? O desejo de Deus é que tenha um povo puro e santo, ok? Não podemos ler o coração do homem, em outras palavras, não cabe a nós julgar qual é a condição espiritual de qualquer outra pessoa. E geralmente um erro que nós podemos cair é julgar baseado na aparência, ok? Nas reformas exteriores. Olha, aquele irmão coloca os filhos na escola, então aquele irmão não é tão espiritual, entendeu? Aquele irmão ainda come leite, então ele não é tão espiritual, ok? Aquele irmão, ele, entende, a saia não é tão longa, aquela irmã. Então ela não é tão espiritual, entende? Então nós nos colocamos ali no campo do julgamento e Deus diz, você não consegue ler o coração, né? Deus é que consegue. E às vezes nós podemos cair neste erro de olhar para as reformas exteriores e aquele mesmo irmão que tem certas reformas está em problemas graves no casamento, tem problemas graves de temperamento, tem problemas graves de manter comunhão com Deus, tem problemas graves de se comprometer à missão da igreja, de entrar no evangelismo e cumprir a missão. Então ele deixa passar o peso maior da lei para se apegar a pesos menores, né? Isso é, sem dúvida, uma cegueira espiritual, okay? Que ele se diz por satisfeito, mas, na verdade, não conhece o próprio coração. Então, devemos realmente sondar a nossa própria vida em primeiro lugar. Vamos lá. Que tipo de povo se levantou entre nós? Levantou-se um povo o quê? Corrupto, que não poderia viver com o povo de Deus. Então, para resumir aqui a primeira pergunta, por que haverá uma sacudidura na igreja de Deus? É bem simples, para purificar a igreja do pecado e para purificar a igreja dos ímpios, ok? Aquela transição que eu falei da igreja militante para a igreja triunfante, ok? E Deus, ele toma as rédeas na sua mão para fazer isso na sua igreja, ok? Vamos avançar aqui. Vamos à pergunta número 2 e vamos falar sobre as fases da sacudidura. Eu vou falar de 4 delas. Eu estou com medo que eu coloquei aqui o PowerPoint errado, não atualizado, mas vamos lá, vamos ver o que dá aqui hoje. Vai ter informação suficiente para nós aprendermos bastante. E eventos finais. Aqui é a primeira fase da sacudidura. Eu não estou colocando necessariamente em ordem, porque ela acontece de maneira simultânea, algumas das fases. Então veja só, uma das fases é Deus despertará o seu povo. Se outros meios falharem, qual é o meio que Deus vai utilizar para despertar? Introduzir-se-ão entre eles heresias ou falsas doutrinas, as quais usam de fazer o quê? Peneirar, separando a palha do trigo. Então eu quero parar aqui em um momento e só quero abrir um parênteses aqui. Ao nós analisarmos as fases da sacudidura, nós vamos ver através da leitura, não vai falar de maneira aberta, da forma que eu estou colocando aos irmãos, mas nós vamos ver que a sacudidura ela acontece no meio da igreja de Deus e não necessariamente existe um êxodo físico da igreja. Estão seguindo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Em outras palavras, a sacudidura ela pode ocorrer, as pessoas podem ser peneiradas ou elas são purificadas, se elas respondem bem às advertências e aos ensinamentos da testemunha verdadeira, ou as pessoas elas podem ser sacudidas.
mas fisicamente ainda permanecer na igreja. Mas elas não estão estabelecidas sobre a rocha. Okay? Elas não pertencem ao que nós chamamos, talvez é um conceito novo para alguns irmãos, o que nós chamamos de igreja invisível. Entenderam o que eu falei? Que tipo de igreja? Invisível. O que é a igreja visível? É aquela igreja que nós vemos com os nossos próprios olhos. Que é a estrutura organizacional da igreja, são os ministérios de apoio, são os membros da igreja. Essa é a igreja visível de Deus. Mas a igreja invisível é aquela a qual só Deus conhece, porque só Ele lê o coração. E Ele tem pessoas dentro da igreja adventista, que faz parte da igreja visível e invisível. E tem pessoas lá fora, que não são da igreja adventista, que fazem parte dessa igreja invisível, porque a mensagem dada nos últimos dias é: sai dela, que tipo de povo? Povo meu. Cristo falou: eis que tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco, elas conhecem a minha voz, elas ouvirão a minha voz. Okay? São pessoas que estão desenvolvendo a sua experiência cristã na luz que está disponível a elas. Elas estão crescendo, desenvolvendo o caráter e semelhança de Cristo, né? Então, o que eu estou tentando dizer para vocês, a sacudidura pode acontecer, o indivíduo ele pode ser sacudido, né, ou para endurecer o seu coração, ou para se despertar, e ainda assim permanecer na igreja. Fisicamente, aquele que foi endurecido, ele permanece ainda. Que ele não se dá conta que o seu coração está cada vez mais endurecendo-se ao Espírito Santo. Então preste atenção nisso. E aí existe uma fase da sacudidura, que é uma fase da sacudidura que é física. A gente vê um êxodo mesmo acontecendo. Ok? Nós vamos falar sobre isso hoje. Ok? Vamos lá, vamos avançar aqui. Olha, ainda falando dessa primeira fase da sacudidura, heresias. O Espírito de Profecia nos diz, no mesmo livro, na mesma página, ao vir a sacudidura pela introdução de quê, gente? Falsas teorias, ok? Que tipo de pessoas não estarão firmadas nesta fase da sacudidura? Esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça, ok? São aqueles que são dependentes de outros, exclusivamente, praticamente, para formar as suas opiniões. Okay? Para adquirir alimento espiritual. E aqui é um apelo para todos nós, que nós deixemos de ser leitores superficiais da palavra de Deus, que nós venhamos realmente adquirir um hábito de estudo, de leitura, para que o nosso discernimento espiritual ele possa aumentar, né? E ali diz, o último engano de Satanás será exatamente fazer o quê? Anular o testemunho do Espírito de Deus. O que é o testemunho do Espírito de Deus, irmãos? É o Espírito de profecia, né? O objetivo é anular, né? Fazer com que as pessoas ou não leiam o Espírito de profecia, ou nem mesmo comprem ou acreditem no dom profético, na autoridade do dom profético, ou se elas creem, elas não estudam, elas não leem, ou se elas leem, elas ignoram e não praticam, porque golpeia algum ídolo particular, né? Então o Espírito de profecia ele se torna anulado na vida do indivíduo. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 48. Vamos à segunda fase da sacudidura. Qual é a primeira fase mesmo? Introduções de heresias. Deixa eu falar para os irmãos o que um pastor, que foi um dos meus mentores, e também um amigo, o Dr. Colin Standish, ele me disse uma vez, ele já é falecido, ele escreveu, inclusive está escrito no livro dele, Ventos de Doutrinas, ele escreveu o seguinte, que existem mais heresias em movimentos leigos do que na igreja organizada. E alguns se surpreendem disso, talvez por estarem ainda conhecendo, e se maravilham com movimentos leigos, e
pensam que tudo que vem desses movimentos são puros e são edificantes, mas eu digo a vocês e peço que vocês coloquem à prova através do estudo da palavra e vocês verão que existem mais heresias em movimentos leigos que vêm através dos canais oficiais. E eu quero fazer um parênteses aqui também, que a Igreja Adventista organizada de maneira oficial, através das 28 doutrinas da Igreja, ela não tem um problema doutrinário, mas isso não impede que pessoas que estão trabalhando para a organização venham se desviar da verdade e apresentar heresias. Okay? Mas tomem cuidado também do que vem de movimentos leigos, porque o movimento leigo é um movimento onde existe mais liberdade de expressão. Então, qualquer ideia maluca, a pessoa articula ali alguns textos e já arruma ali um pretexto e lança uma nova ideia, e os leitores superficiais vão com tudo, né? Porque eles querem uma coisa nova, uma coisa diferente, ok? Para agradar os ouvidos. Qual é a característica que Paulo diz para Timóteo nos últimos dias? As pessoas terão comichão nos ouvidos e vão querer ouvir a verdade. Isso acontece tanto na igreja local, quanto também em congressos como estes. Eu tenho testemunhado disso. As pessoas às vezes querem coisas novas, sensação, marcação de datas, coisas desse tipo é que tem atraído o povo de Deus hoje. Vamos lá, vamos continuar. Aqui diz assim, ó, outra fase da sacudidura, tá? A segunda aí, gente. Perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinada pelo quê, gente? O testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira de Cristo, à igreja de Laodiceia. Isto produzirá efeito no coração daquele que o receber e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Okay? Uma citação bem clara que mostra uma fase diferente da sacudidura. E essa fase também é daquelas que a pessoa ela pode, através do testemunho direto, ou se despertar para que ela possa aprimorar a sua vida espiritual com Cristo, ou ela pode endurecer o seu coração e ela não se dá conta e continua fisicamente na igreja. Não necessariamente ela vai embora. Ela foi sacudida, quer para bem ou quer para mal, e ali ela continua, no meio do povo de Deus, né? Mas é o testemunho direto, que é basicamente a apresentação da verdade, da forma que ela é. Okay? A salvação em Cristo Jesus, a mensagem da justificação pela fé, essa é o centro da nossa mensagem, é o alicerce ali, o centro da mensagem dos 3 anjos, incluindo as outras mensagens ali, né? A mensagem dos 3 anjos, todas as 3 falam sobre a justificação pela fé, mas existe ali um contexto específico que nós chamamos de verdade presente, né? Mas vamos passar por isso agora. Seria a segunda fase da sacudidura, o testemunho direto. Também envolve, né, o estilo de vida cristão que o povo de Deus deveria ter nos últimos dias. Vamos prosseguir aqui. Aqui vem uma terceira fase, gente. Olha só. A marca da besta. Vamos parar por aqui. O que é a marca da besta? Alguém me ajuda aí. Podemos falar livremente aqui. Estamos em um congresso entre irmãos adventistas. Ok. Uma pessoa falou, mas eu fiquei tão assustado que eu vou dar chance a mais alguém falar, só para certificar. O que é a marca da besta, irmãos? A guarda do domingo. Ok. Alguém concorda, alguém discorda? Você o quê? Concorda ou discorda? Ok. Por que o irmão discorda? Ok? Ok? A ponta pequena, ela buscou mudar a lei de Deus, né? E o tempo relacionado à lei de Deus. Então, um ataque à lei de Deus. Alguém mais
tem algum pensamento a acrescentar sobre isso? O que é a marca da besta? Quem concorda que é a adoração ao domingo, né? Colocando como o dia do Senhor, levanta a mão aí. Okay. Quem não concorda, levanta a mão. Ok, olha só, é um exemplo, irmãos, não fiquem chateados, não levem na pessoal, eu fiz isso propositalmente. Uma pessoa conseguiu dar a resposta correta, isso não é para orgulho próprio, né? Mas para exemplificar como o povo de Deus não está alicerçado na verdade, né? A irmã White deixa bem claro disso, e também a Bíblia Sagrada, que a marca da besta, a adoração ao domingo, se torna a marca da besta quando é imposto por leis humanas, né, pela lei do Estado, né, quando a igreja influencia o Estado para legislar em seu favor. Okay? Então, nós temos a marca da besta. Vamos lá. Ó. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que, passo a passo, cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, porque nós sabemos que, eventualmente, aqueles que não se submeterem não poderão participar da economia do mundo, não poderão nem comprar e nem vender, ok? Então, eles acham mais fácil se submeter a isso, estão acostumados a ganhar dinheiro e a ter bens materiais, o conforto da vida, que em si não tem nada de errado, a menos que nós façamos disso um ídolo, e nós fazemos um ídolo quando nós negligenciamos o todo da palavra de Deus, então estes vão se submeter aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnios, insultos, ameaças de prisão e morte. Então nós vemos aqui que este é um período difícil para a igreja de Deus, embora você não encontre a palavra sacudidura aqui, o conceito está bem claro, porque o que acontece? Enquanto uns se permanecem fiéis, os outros transigem a sua consciência e acabam mudando de lado, né? É um processo seletivo que acontece aqui, né? É uma sacudidura. E essa é a sacudidura física. Tem um outro texto mais claro, mas eu vou deixar lá para frente, eu tenho o texto aqui. Então, antes de você ler esse texto, deixa eu até voltar aqui, vamos lá. Qual é a primeira fase da sacudidura que nós vimos? Heresias, falsas doutrinas. Segunda fase, testemunho direto, ok? Terceira fase, a marca da besta, ok? E a quarta fase que nós vamos ver hoje está aqui, ó, bem aqui, ó. O mundo é um instrumento que cirandeia a igreja e testa a genuidade de seus membros. Vamos só falar um pouquinho sobre o mundo aqui, ampliar um pouco mais. Gostaria de levá-lo a 1 João. Vamos lá em 1 João e ver o que diz ali sobre o mundo. 1 João, capítulo 2. Em 1 João capítulo 2, no verso 15, nos diz assim, ó, se você tem aí, acompanha a leitura. Não ameis o que, gente? O mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, e aí diz assim, o que é que está no mundo? A concupiscência da carne são os desejos da carne, né? Tanto o apetite, quanto desejos também sexuais, quanto o temperamento, ok? Essa é o desejo da carne, né? Isso faz parte do mundo, o que se caracteriza o mundo. E ali diz a concupiscência dos olhos, né? Que, em resumo aqui, isso dá um tema de estudo, só pincelando aqui, está falando da cobiça, né? O que você vê, você quer obter, você nunca está satisfeito, você não está satisfeito com a sua roupa, você tem que comprar mais,
Você não está satisfeito com os seus sapatos, você tem que comprar mais. Você não está satisfeito com o seu carro, você tem que comprar um melhor. Você não está satisfeito com a sua casa, você tem que comprar uma maior. E aquilo, é a cobiça, a concupiscência dos olhos, né? E a soberba da vida. O que seria a soberba da vida? O desejo de exaltação, de reconhecimento. Okay? Isso é a soberba da vida. Okay? Se sentir superior e mais importante. A sua opinião é o que deve prevalecer. Isso se vê no casamento, em comissões de igreja, da forma que nós tratamos um ao outro, né? E ali diz assim que a soberba da vida, continuando, não é do Pai, mas do mundo. Então aqui diz assim, voltando para o texto do Espírito de Profecia, o mundo é um instrumento que cirandeia a igreja e testa a genuidade de seus membros. Toda vez que você se depara com a tentação, ali é o momento da sacudidura para você. Chegou a hora da sacudidura para você. E isso acontece diariamente. Nós estamos sendo peneirados, ou para despertar e se colocar ao lado de Cristo, ou para condescender com o pecado. Okay? A tentação que vem, quer seja através da soberba da vida, dos desejos da carne, a concupiscência dos olhos, seja o que for, toda vez que nós somos tentados, a sacudidura chegou para nós. Tenham isso em mente. É momento decisivo que está acontecendo. Okay? Ou para endurecer o coração, ou para se colocar mais perto de Cristo. Okay? Veja esse texto aqui, ó, de Lucas capítulo 22. Vamos lá. Aqui é o próprio Cristo falando. Para qual apóstolo? Você se lembra que apóstolo ele estava falando aqui? Isso mesmo, ele estava falando para Pedro. Por quê? Qual era a condição espiritual de Pedro naquele momento? A autoconfiança, semelhante à igreja de Laodiceia, a condição dele, né? Ele se achava enriquecido e de nada tinha falta a ponto de repreender a Jesus por denunciar a sua fraqueza espiritual e a sua cegueira. E ele diz ali que ele, se fosse preciso, ele iria à morte com Cristo. E Cristo diz assim, ó, veja o capítulo 22, eu acabei indo para Marcos, mas o capítulo 22 de Lucas e o verso 23 nos diz o seguinte, 31. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que, quem é o indivíduo agora mencionado? Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Vamos parar por aí. Veja só, quando o inimigo das almas vem para provar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a nossa fidelidade, ali é o momento de sacudidura. Então vamos lá, não deixe esse tema da sacudidura ser algo assim para você meio que místico, meio que teórico, lá uma coisa lá na frente, ou o que acontece no futuro, ou o que acontece com a igreja, com outras pessoas, ok? Mas é algo que nós vivenciamos a cada dia. Se nós somos leitores superficiais ou não, ok? Se nós estamos vencendo a tentação ou não, o mundo, ok? Se nós estamos abraçando o testemunho direto, que vem não só através da palavra pregada, mas vem através da leitura da Bíblia e do Espírito de Profecia. Vamos avançar aí. Quais são as 4 fases da sacudidura? Aqui, ó. Doutrinas falsas, testemunho direto, a lei dominical, o mundo e suas tentações. Ok? Muito bem. E qual é a consequência disso na igreja de Deus? Quais são as consequências da sacudidura? Vamos avaliar aqui, são citações bastante tristes de se ler, entretanto, devemos conhecer para não participarmos dos enganos de Satanás ou daqueles que se perderão. Alguns não suportarão esse claro testemunho e farão o quê? Opor-se-lhe-ão, e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus, ok? Deixa eu só abrir um parênteses aqui sobre isso aqui, ó, opor-se-lhe-ão, ok?
ok? Muitos utilizam este conceito que Paulo falou também na Bíblia, que todo aquele que quer viver piamente, né, em Cristo Jesus, o que acontecerá com ele? O que acontecerá? Padecerá a perseguição. Deixa eu contar para vocês uma experiência que eu tive uma vez, como obreiro bíblico. Chegou neste determinado local, era um local relativamente pequeno, tinha 6 igrejas adventistas nesse distrito. Um grupo chamado Shepherd's Rod. Eu acho que aqui no Brasil não é muito conhecido não, mas é basicamente um grupo dissidente que vem dentro da igreja. Eles não saem da igreja, eles se autodenominam Shepherd's Rod, mas eles se dizem adventistas, mas eles têm a verdade presente. E na concepção deles, toda a igreja está errada. Okay? Essa é a concepção deles. Aí, quando eles se aproximam dos membros para doutriná-los, eles usam esse argumento. Quem prega a verdade é o quê? É perseguido. Por que eles começam dessa forma? Porque, naturalmente, eles vão sofrer oposição. Não por estarem pregando a verdade, entretanto, mas por estarem pregando o erro. Só que eles como é que eu digo? Qual é a palavra? Eu esqueci a palavra. Não, na verdade, eles se acalentam, não sei outra palavra melhor, Não. Eles se confortam, né, para dizer, eu tenho a verdade, porque eu estou sendo perseguido. Entende? É um consolo dele. Né? A prova que eu tenho a verdade é que eu estou sendo perseguido. Olha esse texto. E tem outros textos que a irmã White fala sobre isso e a Bíblia. Né? Então, esse é o consolo deles e é a estratégia deles também. Porque assim, quando a igreja ela bate de frente, aí eles dizem assim, tá vendo? Eu avisei vocês estão sendo perseguidos por quê? Por que vocês estão sendo perseguidos? Porque vocês têm a verdade. Essa é um engano assim, né? Perfeito, né? E os membros caem. E aí eles começam a doutrinar nos seus erros. Eles batem muito em últimos eventos e tal, e faz uma mistura bem indigesta, difícil. E, na verdade, eu entendi o porquê que Deus falou que as heresias, se tudo falhar, vai fortalecer a igreja de Deus, se nós respondermos bem, não sermos leitores superficiais. Porque a igreja, uma delas, que era a igreja central, a maior igreja, não conseguiu lidar com esses Shepherd's Rod. E eles chegaram ao ponto de chamar a polícia para tirar eles da igreja, por causa das divisões que estavam sendo causadas na igreja. Eles não souberam lidar, porque os membros que estavam sendo doutrinados eram orientados a perguntarem, então, qual é a explicação? E aí o que acontecia? Os líderes daquela igreja não conseguiam explicar. Olha, você diz que eles estão errados. E aí, quando a gente pergunta para vocês não sabem explicar, então talvez eles estejam certos. Ok? E aí eu recebi um convite para pregar nessa igreja. Me falaram desse problema e pediram para eu pregar na igreja e eu perguntei qual é o problema, eles falaram qual era a doutrina. E aí eu preguei lá e nós estávamos fazendo um evento em uma outra igreja, uma escola de profetas. Uma semana os membros passavam conosco lá, nessa outra igreja que nós tínhamos, naquele mesmo distrito. E ali, através daquela pregação, pela graça de Deus, vários membros daquela igreja participaram desse programa, dessa escola de profetas que nós estávamos tendo nessa outra igreja. Né? Mas, para ajudar os membros da igreja, eu fui forçado a estudar todos os detalhes das apresentações deles, porque é isso que os membros que estavam sendo doutrinados por eles falavam. Então, mostra onde está o erro. E eram erros sutis, que exigem metodologia. Tudo tem metodologia. Cultivar o solo tem metodologia. Okay? Trabalhar com mídia tem metodologia. Ser um arquiteto, um projeto de arquitetura tem metodologia. Para estudar a Bíblia tem metodologia.
Mas hoje o povo de Deus tem perdido a metodologia do estudo da Bíblia, okay? Porque são leitores superficiais, okay? E isso tem escapado da mão do povo de Deus. Okay? Então eu vi que foi uma bênção para mim. Inclusive essa apresentação aqui eu fiz naquela época, ok? Foi essa é uma apresentação da série que eu acabei desenvolvendo por conta daquela ocasião. Mas tome muito cuidado com isso. Quem prega a verdade é perseguido. Às vezes nós somos perseguidos porque nós pregamos heresias. Ou, se não pregamos heresias, é porque temos o espírito que não vem de Deus. Okay? Então nós temos que tomar cuidado. Não temos o espírito, o fruto do espírito. Isso exige uma análise de cada um de nós. Okay? Vamos avançar aqui. Ó. Outra consequência da sacudidura. Será ateado contra os testemunhos, né, os escritos de Ellen White, um ódio satânico. Né, as pessoas não querem, não pode utilizar Ellen White. Eu até entendo que nos cultos da igreja, por motivos estratégicos, não seja a melhor metodologia de pregação, como é orientado pelo Espírito de Profecia, né? Mas momentos como esse, ou pequenos grupos, ou leituras individuais no lar, isso deve ser promovido, isso deve realmente ocupar a mente do povo de Deus, ok? Então vamos lá, vamos prosseguir aqui, ó. A sacudidura de Deus faz o quê? Espalha multidões. Isso daqui é o tipo de texto que a gente tem que ler e ser comovido lá no íntimo da alma, irmãos. Senão nós precisamos de uma conversão. Porque se nós lemos a sacudidura de Deus espalha multidões, está vendo esses irmãos aí que estão aí fazendo festa, bagunça e ignoram os princípios de Deus, tem que ser sacudido mesmo. Isso é o espírito de Satanás, porque Moisés disse assim, risca o meu nome do livro da vida, mas preserva esse povo. A característica dos que serão selados são os que choram e gemem pelas abominações que acontecem, ok? Daniel, quando estava em Babilônia, lá no capítulo 9, você lê a oração de Daniel, você entende o espírito daquele que realmente está comovido, está crescendo espiritualmente perto de Cristo. Ele não desdenha do povo de Deus, ele se coloca junto, intercede, ele quer fazer a diferença. Vamos lá, vamos avançar aqui. Ó. Espalha multidões como folha seca. A prosperidade, que é o momento que nós vivemos, multiplica uma massa de professos. A adversidade, né, que mais precisamente é o que nós sabemos, está falando aqui de acontecimentos proféticos que está diante do povo de Deus, a marca da besta, as perseguições. A adversidade os remove da igreja, uma sacudidura física, né? Permanecer em defesa da verdade e da justiça quando quantos nos abandonam? A maioria nos abandona. Outro texto lamentável de se ler, entretanto, é verdade. A maioria dos adventistas do sétimo dia se perderão. Okay? Isso, infelizmente, é um fato. Okay? De novo, por serem leitores superficiais, terem uma experiência superficial, por acariciar pecado no coração. Okay? Vamos prosseguir aqui. Ó. Deus terá um povo, que tipo de povo? Puro e verdadeiro. Essa é outra consequência da sacudidura. Num poderoso peneiramento que acontecerá em breve, isso está apontando para o futuro, é uma fase futura, né? Mais precisamente o decreto dominical, se nós fôssemos ter mais tempo de ver isso, ok? Que acontecerá em breve, estaremos mais aptos a medir a força de Israel, né? A igreja de Deus. Então haverá aí uma igreja pura e verdadeira, né, santificada, como resultado desse processo de sacudidura. A grande questão que está tão próxima, o cumprimento da lei dominical, fará o quê? Ver a sacudidura física acontecendo, ok? Algo que vai ser visível. E não acontece da noite para o dia. É um processo. E algumas terras, alguns países acontecem mais cedo e outros mais tarde, ok? À medida que o decreto ele vai apertando nos diferentes países, então este processo ele vai se avolumando e vai se alastrando, essa sacudidura física, onde as pessoas terão que decidir, né?
E eu digo a vocês aqui, e eu quero que vocês tratem isso com bastante maturidade, irmãos. Como resultado da sacudidura, o que vai acontecer com a estrutura organizacional da igreja? Ela vai eventualmente perder a sua utilidade, a sua função. Não tem como nós vermos uma igreja organizada, com CNPJ, legal, funcionando, e até mesmo um ministério de apoio, que tem uma instituição, um CNPJ, como tem ministérios maiores que fica mais fácil de você visualizar isso, como o Amazing Facts, por exemplo, nos Estados Unidos, e que tem em vários países, inclusive aqui no Brasil, né? Não tem como um ministério daquela magnitude continuar operando quando o decreto dominical se tornar mais incisivo, okay? E aí começar as perseguições, e depois vem o fechamento da porta da graça geral, e as pragas continuam caindo. Então, tanto ministérios de apoio, quanto também a igreja organizada, ela perde a sua utilidade. Isso não é sinônimo de apostasia. Vocês estão compreendendo o que eu estou tentando dizer para você? O fechamento da pessoa jurídica da Igreja Adventista do Sétimo Dia e de ministérios de apoio não é equivalente a Deus abandonando esses ministérios e a igreja organizada. Na verdade, é honrável nós vermos, nesta altura dos acontecimentos, estes ministérios fechando e a igreja fechando. Perdão, seja quem for esse controle, eu peço perdão. Me ajuda aí. Obrigado. Então, nós temos que entender isso, ok? O encerramento da pessoa jurídica, na verdade, é um sinal que a igreja está correspondendo com o momento profético. Okay? Ela entende, né, que não tem mais como operar, e eu não duvido que poderá haver congregações ou até mesmo associações, como o Espírito de Profecia diz, que o domingo será pregado de púlpito nas igrejas, em algumas delas, ok? Eu não consigo ignorar a possibilidade de ter parte da estrutura organizada que vai preferir comprometer-se espiritualmente e continuar o CNPJ operando, mas já não mais com a bênção de Deus, né? Então nós devemos, na verdade, ver isso acontecendo mais cedo ou mais tarde, o encerramento da estrutura organizada, mas como uma vitória e não como uma derrota. Vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Pegamos tudo aqui? Então vamos. As consequências da sacudidura: oposição ao testemunho direto, ódio contra o espírito de profecia, a maioria dos adventistas perecerão, Deus será um povo puro e santo. Amém por isso? E para nós encerrarmos nosso estudo aqui, vamos à última parte. Eu sei que o tempo está se esgotando, mas o irmão Mauro pegou um pouco do meu tempo, então eu vou ter que estender um pouquinho mais, com a sua permissão. Posso prosseguir um pouco mais e terminar essa parte? Sim ou não? Ou os irmãos cansaram? Não? Ok, então vamos terminar. Eu vou tentar aqui ir mais rápido. Como posso permanecer firme durante a sacudidura? Vamos lá. E é claro, eu não vou assim explorar muito isso, só vou dar uma direção e depois eu vou continuar nas outras palestras e eu tenho certeza que as demais apresentações também contribuirão. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão o quê? Lançados fora no joelhamento. Se você analisar essa linguagem aqui que eu grifei em amarelo, que eu highlighted em amarelo, é bem semelhante à linguagem de Amós, capítulo 9. Okay? Ó, os pecadores de Sião, né? O reino pecador. E eles são lançados fora, né? Eles perecem. A palha separada do trigo precioso, lá fala do grão de trigo que permanece. É esse um transe, o quê? Terrível, é um momento terrível que a igreja terá de passar, né? Principalmente nessa fase do decreto dominical. Vai ser uma confusão, não resta dúvida. E eu acredito que é ali que vai aflorar
tanto os ventos de doutrinas, quanto também o testemunho direto. E ali vem o decreto que vai levar muitos a tomar uma decisão. É esse um trânsito terrível, não obstante, importa que tenha lugar ninguém senão os que o quê? Venceram pelo sangue do Cordeiro, e a palavra de seu testemunho será encontrado com os leais e fiéis. Nós já temos aqui uma ideia que os que permanecerão firmes são aqueles que estarão vencendo, né? Que vencerão. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 380. Olha esse outro aqui. Deus conduz avante seu povo, passo a passo. Como é que a gente chama isso aqui? Deus conduzindo seu povo passo a passo. Me dá uma terminologia teológica aqui para isso. É santificação, né? Leva-os a diferentes pontos. E não analisa pontos como reformas somente, ok? Pode ser pontos no nosso caráter. Ela diz que nós temos cantos obscuros na nossa alma. Temos capítulos inteiros desconhecidos de nós mesmos, que Deus vai levar a cada ponto, né, para que nós possamos vencer pelo sangue do Cordeiro. Então vamos prosseguir. Alguns são prontos em receber um ponto, mas quando Deus os leva a outro ponto decisivo, recuam diante dele e ficam para trás, pois acham que isso golpeia diretamente algum ídolo acariciado. E ali vem o que nós devemos vencer, esses pontos que devemos vencer, principalmente, olha o que diz aqui, ó, caso alguém não seja purificado pela obediência à verdade, e vença o que temos que vencer? O egoísmo, o orgulho e as más paixões. Isso não inclui somente pecados sexuais, mas inclui também o nosso temperamento. E dependendo, e talvez alguns possam até ficar chocados com isso, mas dependendo, às vezes até a personalidade, Deus quer mudar. Okay? Isso não significa que somos todos iguais, né? Mas algumas delas têm sido distorcidas através do pecado, que Deus precisa fazer um trabalho lá no íntimo, né? E nos transformar por completo. Vamos lá. Os anjos de Deus têm a recomendação. Qual é a recomendação, né, que são dados? Para aqueles que não querem ser purificados do egoísmo, do orgulho, das más paixões. Estão entregues a seus ídolos. Que ídolos? Egoísmo, orgulho e más paixões. Deixa-os, e eles passarão adiante a sua obra, deixando esses com seus pecaminosos traços não subjugados à direção dos anjos maus. Okay? Vou avançar aqui. Ó. Aqui é um resumo do nosso estudo. De um lado nós temos o joio e o trigo. Aqui um resumo bem breve do que nós vimos. O joio são leitores superficiais, né? Não tem ali o hábito de ler a palavra de Deus, okay? De estudar, de meditar, de perguntar ao Espírito Santo o que é que o Senhor tem para mim nesse texto. Eles não têm esse hábito, né? Não têm o hábito de orar, de se demorar na presença do Senhor. Olha, irmãos, eu lanço isso aqui para vocês. Lembra de Pedro que Jesus falou assim, ó, Satanás me pediu para te cirandar, lembra? E aí, Jesus, para poupá-lo, chama ele para fazer oração. Vocês lembram, né? Ali naquela experiência do Getsemane. Jesus vai mais adiante e volta, está Pedro e outros 2 discípulos, e aí Jesus diz assim para eles, você deve se lembrar, não conseguistes velar comigo, nem mesmo por quanto tempo? 1 hora. Eu gostaria de sugerir aqui para nós, essa manhã, que Jesus estava estabelecendo um mínimo que ele deveria se demorar na presença de Deus em oração para que ele pudesse obter poder do alto para subsistir Satanás. Nem mesmo por 1 hora. E hoje, muitos que se chamam cristãos não têm o hábito de orar nem mesmo por 1 hora. E às vezes se questionam por que não vencem a tentação. Okay? Isso é algo para nós refletirmos. Eu tenho um pequeno estudo
que ensina as pessoas a orarem por 1 hora. Se talvez tiver tempo, eu posso passar isso durante esse congresso para os irmãos, né? É claro que é só uma sugestão, né? Mas nós temos que aprender a orar, ok? O trigo, ele é firmado, eles são firmados na palavra de Deus, ok? E é claro também uma vida de oração. O joio, eles servem a mamon, o dinheiro, o mundo, né? A concupiscência dos olhos, a soberba da vida. O trigo, ele serve ao Senhor, eles estão comprometidos com a missão. E eu digo para você o seguinte, se você quer mudar para o campo, para se isolar lá nas montanhas, com a desculpa que você vai fazer serviço missionário na cidade, mas que na verdade você quer viver uma vida para si, arrependa-se desse pecado, okay? Porque isso é coar o mosquito e engolir o camelo. Okay? Você muda para o campo, principalmente aqueles que têm criança, mas esteja comprometido com a missão. Aquele que está cheio do Espírito Santo, ele está envolvido na obra de Deus. O joio, eles desprezam e se levantam contra o testemunho direto. O trigo aceitam e são transformados pelo testemunho direto. O joio não apreciam o espírito de profecia. O trigo aprecia o espírito de profecia. O joio não vence as más tendências de caráter. Eles podem até apreciar o espírito de profecia, mas não vencem as suas más tendências de caráter. O trigo, eles vencem de um ponto ao outro. E os joios são contra reformas. Muitos deles, né, não gostam de estilo de vida. E o trigo são reformadores e manifestam o fruto do Espírito. Essa combinação aqui, ó, irmãos, não percam. Ela é a chave ali do equilíbrio da experiência cristã. Olha esse texto aqui, ó. Reforma não trará o bom fruto da justiça. Para por aí. É claro que o texto continua e deve ser lido na sua... todo inteiro, né? Mas isso é interessante para se meditar. Reforma não trará o quê? O bom fruto da justiça. Se você pensa que você vai vencer o seu pecado porque você virou vegetariano, você não vai. Você não vai. Eu já vi muito vegetariano pior do que quem come carne. Ok? Não vou dizer que uma alimentação apropriada pode facilitar a sua comunhão com Deus e a sua entrega e a força da paixão, mas isso aí não vai te fazer vencer. Não vai mesmo. Se você acha que morar no campo vai te fazer vencer, eu não estou dizendo que não possa contribuir para o seu crescimento espiritual, mas onde estava Adão e Eva quando pecaram? Na cidade? Ok? Temos que ir mais profundo, irmãos. Mais profundo. A alma tem que ser purificada. Reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que esta esteja conectada com o quê? Com o revivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem fazer a obra que lhes é designada. E para fazerem essa obra tem de si unir. Eu vou encerrar aqui, que o nosso tempo também já não permite continuarmos, mas fica aí o meu apelo aos irmãos e a mim também, que nós possamos levar essa mensagem para nós mesmos e não ficar pensando nos outros lá fora, e que diariamente nós possamos examinar o nosso coração, pedir o batismo do Espírito Santo, para que Ele nos mostre a Cristo e quem nós somos, para que sejamos levados ao arrependimento. Que Deus nos abençoe. Eu acredito que nesse momento nós devemos orar, né? Vamos nos colocar de joelhos e fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer pela Tua palavra e pelo momento que nós tivemos de estudo e de meditação.
E gostaria de pedir que o Senhor coloque no coração de cada um de nós o desejo de averiguar essas coisas e de estudar mais sobre esses assuntos, principalmente aqueles pertinentes ao caráter de Deus e à transformação do nosso ser. E eu peço de maneira especial por cada família aqui que está presente, que a Tua mão poderosa esteja guiando a cada um de nós, onde for que estejamos na nossa experiência, que o Senhor remova os obstáculos e também a cegueira espiritual que temos. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.